Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Nós iniciaremos hoje essa análise da passagem de Eclesiastes escrita por Salomão, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa passagem tão bonita e tão útil para as nossas vidas. Separei aqui alguns tópicos para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre elas e a gente vai estar discutindo ponto a ponto para a gente poder tirar uma conclusão interessante sobre essa passagem. Primeiro ponto, a gente precisa entender que o sábio diz que para tudo há uma ocasião. O que significa uma ocasião? Uma ocasião é uma circunstância oportuna para a realização de algo, ou seja, para tudo que ele citará ali embaixo na continuidade da passagem, ele diz que existe um tempo certo. Então, quando a gente analisa as situações da vida, a gente precisa entender que para cada momento que a gente está vivendo, para cada momento em que a gente está vivendo as nossas vidas, vai existir uma circunstância certa para que a gente passe por certos momentos da vida. Citamos, por exemplo, o primeiro ponto. Quando ele começa a discorrer o capítulo 3, né, de Eclesiastes, o primeiro tema que ele comenta já é a tempo de nascer e tempo de morrer. E esse, por mais que seja um parâmetro quase que óbvio, as pessoas às vezes esquecem que existe esse tempo. O tempo de nascer, o tempo em que a gente começa a nossa vida no mundo e o tempo que a gente começa a ter parâmetros aí, de acordo com exemplos que a gente vê, de acordo com o que a gente imagina da vida. E o tempo de morrer é o tempo em que tudo vai acabar aqui na Terra, e a gente vai ter o nosso fim eterno, né? E quando a gente analisa a questão da morte, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a vida também, porque existem pessoas que vivem como se não fossem morrer jamais. E isso faz com que elas criem um senso, elas não despertem um senso de urgência. Elas vivem como se fossem viver para sempre aqui na Terra e acabam postergando coisas importantes. Por exemplo, quando um cristão não lê a Bíblia, ele não medita, ele não ora, ele não vigia os seus pecados, ele vive uma vida como se fosse viver para sempre aqui na Terra, ele está negligenciando essa passagem, porque ele está esquecendo que um dia as coisas aqui acabarão. Então, às vezes, o perdão que você não libera, às vezes a palavra de Deus que você não medita, a oração que você não faz, se deve ao fato de que você acredita que pode viver para sempre, que vai estar vivo aí por muitos e muitos e muitos anos. E a gente bem sabe que a realidade não é assim, a gente pode ir embora a qualquer momento. Então, é importante que a gente entenda que o tempo da morte vai chegar também. Assim como o tempo da vida acontece agora, o tempo da morte vai vir. E é interessante notar que esse é o primeiro parâmetro que ele usa, assim que ele começa a falar que existe um propósito para cada coisa debaixo do céu. O primeiro propósito que ele cita é o tempo de nascer, que é bem óbvio, e na mesma sequência ele já cita o tempo de morrer. Então esse intervalo entre a vida e a morte são os outros tempos em que ele cita ao longo do restante do capítulo 3. A gente vai analisar o segundo ponto que ele comenta, que é tempo de chorar e tempo de rir. Quando a gente está num intervalo entre a vida e a morte aqui na Terra, chorar e rir fará parte de todos os nossos dias ao longo da vida. E é importante entender que nem tudo vai nos deixar felizes, nem todos os dias serão dias de extrema alegria, nem todos os dias serão dias de extrema tristeza também. Tanto os dias bons quanto os ruins farão parte do nosso contexto de vida. Agora, o que cabe a nós é a gente entender de forma que a gente possa passar por esses momentos sabendo que Deus está com a gente, porque como a própria palavra dele diz, a gente passará por esses momentos, né? Nós passaremos por momentos de tristeza, de alegria, e isso fará com que a gente entenda que a vida é mais do que só um momento, ela é feita de momentos, e momentos que são proporcionados por Deus. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da vida do cristão, e é importante que nós tenhamos maturidade para discernir que o tempo de chorar é um tempo que passa e sorrir é o tempo também que passa. Isso faz parte da vida. Um terceiro ponto que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, que é o tempo de prantear e tempo de dançar. A gente percebe que ele aprofunda um pouco mais na questão de sorrir e chorar, porque antes ele comenta falando que a gente tem um tempo para chorar e o tempo para rir, e depois ele vem com o tempo de prantear e o tempo de dançar, ou seja, são estágios da mesma situação, só que em níveis mais profundos, porque uma coisa é você chorar, outra coisa é você prantear, ou seja, você
quase desistir, é você se desmanchar em tristeza. E esse momento também vai existir, são momentos onde o ápice da tristeza acontece. E a gente lê isso na Bíblia, é uma coisa que traz esperança, não pelo fato de que nós gostaríamos de passar por essa situação, mas entender que ela realmente existe e que ela fará parte da vida do cristão, sim. Então, quando você estiver em momentos de pranteamento, em que você está em profundo desespero, entenda que esse é um momento que faz parte da vida de todo cristão, isso faz parte da vida do homem na terra. Só que a forma com que a gente lida com essa dor é que nos diferencia das pessoas que não têm Cristo de verdade. Nós sabemos que isso é um tempo e que esse tempo passa. Assim como o tempo de rir e de dançar, né? Porque uma coisa é você rir, outra coisa é você sentir até a vontade de dançar, ou seja, uma maximização desse sentimento, que também existirá nas nossas vidas, mas que também vai passar, assim como todos os outros. O último tempo que eu quero comentar é o tempo em que ele comenta sobre o tempo de procurar e o tempo de desistir. Às vezes a gente lê, a gente vê vídeos, a gente escuta pessoas dizendo que a gente não pode desistir jamais, mas às vezes faz parte da nossa vida desistir de algumas coisas. É claro que a gente precisa usar o bom senso para entender o que é que a gente pode desistir e o que a gente não pode desistir, mas em via de regra, a vida da gente é feita de algumas desistências das quais farão com que nós tomemos decisões melhores também. Existem situações em que a gente comete um erro para aprender, desiste de cometer o mesmo erro e começa a viver uma vida melhor para frente. Então, desistir faz parte do processo da nossa vida. E eu quero encerrar essa análise com uma passagem em Provérbios 16:9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, cabe a nós fazer planejamento. A gente precisa ter planos para o futuro, mas a gente sabe que é o Senhor quem conduz os nossos passos. Então, tanto os tempos de alegria, de tristeza farão parte do nosso caminho, quanto Deus conduzirá os nossos passos. Isso nos traz esperança, isso deve nos trazer alegria, porque nós sabemos que Ele sabe de tudo e Ele é realmente quem conduz toda a nossa vida e nos levará a um lugar maior e melhor.